Eu estou trabalhando em uma série chamada Nenhuma Arma Forjada Contra Você Prosperará. Em Isaías 54:17, vamos ler novamente. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar contra você em julgamento, você mostrará estar errada. A paz, a justiça e a segurança, o triunfo sobre toda a oposição. 4 coisas nós vemos aqui: paz, justiça, segurança e triunfo sobre a oposição são nossa herança. Na verdade, é tudo aquilo que nós herdamos de Jesus Cristo. E então herança é uma grande coisa. Sabe, eu não herdei coisa alguma dos meus pais, porque eles não tinham nada para deixar como herança. Eu é que acabei tendo que cuidar deles. Mas quando as pessoas recebem uma herança, deve ser uma coisa realmente incrível para qualquer pessoa, de repente, ter tudo pelo que alguém trabalhou durante toda a sua vida. Deve ser uma coisa muito legal. E se você herdar qualquer coisa de alguém, você deve realmente dar muito valor e apreciar isso. E nós herdamos tudo, todas as coisas pelas quais Jesus trabalhou e morreu por elas. Todas as coisas. Vamos lá? Todas as coisas. Basta pensar por um minuto que quando ele foi pregado naquela cruz, ele levou todos os pecados do mundo inteiro sobre si mesmo. Ele pagou a dívida que nós devíamos. E agora nós já não temos que suportar a vergonha, a reprovação, a censura, a culpa, o emblema do pecado. Mas a Bíblia nos diz que podemos ter outras coisas. Nós podemos ter paz, nós podemos ter justiça, nós podemos ser seguros e confiantes. Quantos aqui precisam disso? E nós podemos triunfar sobre a oposição. Nós somos mais que vencedores. Nós não temos que ter medo de problemas. Não precisamos ter medo do que vai acontecer no mundo de hoje. Eu não tenho medo de nada disso. Eu não tenho medo disso. Deus está do nosso lado. Ele vai ajudar-nos e cuidar de nós. E se nós nascemos nesta geração, estamos vivos, então Deus nos preparou e nós podemos lidar com o que vier. Se não pudéssemos lidar com isso, Deus teria nos feito nascer em outra geração. Ele até mesmo escolhe o período de tempo em que você vai viver. Amém? A paz, a justiça, a segurança, o triunfo sobre a oposição são a herança dos servos do Senhor. Eu gosto da amplificação, aqueles em quem o servo ideal do Senhor é reproduzido. Assim, essas promessas não são feitas apenas para as pessoas que se sentam na igreja 3 vezes por semana e chamam a si mesmas de cristãs, mas essas promessas são feitas para as pessoas que estão comprometidas e sérias, e aquelas pessoas que estão realmente trabalhando com o Espírito Santo, não entrando nas obras da carne, mas cooperando e trabalhando com o Espírito Santo de Deus, para deixar o que Jesus tem feito em você, como um dom gratuito, ser trabalhado através de você, para que este mundo realmente possa ver quem Jesus é. Amém? Você entende isso? Jesus vem e faz como que um download sagrado em nós. No momento em que você recebe Cristo como seu Salvador, todas estas coisas maravilhosas são depositadas em seu espírito. Você é um espírito, você tem uma alma e você vive num corpo. Quando você olha para si mesmo no espelho, você só vê seu corpo. Mas, rapaz, há muito mais para nós do que apenas isso. Há pensamentos, sentimentos, emoções e motivos e desejos e todas estas coisas que continuam em nós, que as pessoas não podem ver. E então, mais profundo do que isso, está o espírito do homem, que é onde nós temos a revelação de Deus, a intuição, que é onde a nossa consciência funciona, onde nós temos comunhão com Deus, onde ouvimos de Deus e somos guiados pelo Espírito. Então, muitas coisas maravilhosas acontecem dentro de você que você não vê quando se olha no espelho. E a Bíblia nos diz em 1 João 3, versículo 9, que quando nós nascemos de novo, nós recebemos a semente divina do Deus Todo-Poderoso. É o que a Bíblia amplificada diz. Então, se você pode lidar com isso, ficamos grávidos de Deus, com a santidade. E veja, você está me olhando meio estranho? Bem, todos sabemos o que é a semente, é o que acontece quando o marido planta sua semente no ventre de sua esposa. Bem, nosso espírito é como o nosso ventre.
E 1 João 3,9 diz que nós temos plantada em nós a divina semente do Deus Todo-Poderoso e que nós não podemos continuar com o hábito de propositalmente pecar porque a natureza de Deus habita em nós. Eu acho que você não acredita em mim, aqui está. Ninguém nascido de Deus deliberadamente, conscientemente e habitualmente pratica o pecado. Isso não significa que não pecamos, mas diz que você não pode simplesmente ficar satisfeito em apenas ter um estilo de vida pecaminoso e nunca mudar e apenas habitualmente, conscientemente, estou pecando, eu não me importo. Você não pode fazer isso, porque a natureza de Deus permanece em você, seu princípio de vida, aquela semente divina, fica permanentemente dentro de você e você não pode praticar o pecado, porque você nasceu de Deus. Então, quantos de vocês sabem o que acontece quando uma mulher fica grávida? A princípio ela fica muito animada, eu estou grávida, e você olha bem e não parece grávida. Bem, isso é o que acontece com o crente recém-nascido de novo, ele fica tão animado, meus pecados são perdoados e todas estas coisas assim e tal. E você olha, eu não vejo qualquer mudança. Amém? Muitas vezes o que eu fiz, eu não planejava ir nessa direção, mas eu muitas vezes trouxe aqui várias mulheres grávidas para a plataforma que estavam grávidas em diferentes estágios. E assim você tem a pessoa magrinha que pesa 47 quilos, que diz que está grávida de 4 meses, você olha e você diz, eu não vejo coisa alguma. Então, talvez tenha aquela grávida de 6 meses e você pensa, sim. Então vem a de 7 meses, a de 8, depois a de 9, então talvez tenha até aquela que está atrasada, sabe? Meu Deus. E veja, enquanto você se mantém andando com Deus, você continua, agora escute-me, continua dando à luz a santidade. Você não ama isso? Você vai continuar dando à luz mais e mais ao caráter e às qualidades de Jesus. E Ele está em nós. E Ele nunca esperaria que nos tornássemos como Ele, se Ele não nos equipasse com tudo que nós precisamos para isto. Seria tolo dizer agora, você vai se comportar bem se Ele não nos desse a justiça pela primeira vez? Ele não poderia dizer, santifiquem-se, se não desse a semente de santidade no interior de nós? Então deixe-me dizer a você, querido crente nascido de novo aqui hoje. Você realmente já tem todas as coisas que precisa dentro de você. Tem gente que não entendeu, ficou assim... Não, você tem isso, está em você em forma de semente. Mais uma vez, quando uma mulher fica grávida, uma semente é plantada nela. E essa semente tem que ser devidamente cuidada, alimentada, nutrida, e ela tem que crescer. Bem, nós temos a semente do Deus Todo-Poderoso em nós. E enquanto nós regamos a semente com a palavra de Deus, vamos lá. Enquanto nós temos o sol da justiça brilhando sobre nós, e nós persistimos, pouco a pouco, as qualidades do caráter santo que Deus colocou em nós, o fruto do Espírito, a fé, todas as coisas que Deus investiu em nós, crescem e ficam um pouco maiores e maiores, maiores e maiores e maiores, e então você dá luz. Agora, qualquer pessoa que tenha dado à luz sabe que às vezes não é super confortável. Amém? Mesmo que o homem quer dizer, eu sei que como homem você não deu à luz, mas você certamente assistiu alguém fazer isso, ou você viu um programa de TV, e você pensa, por que tantos gritos? Bem, deixe-me dizer algo. E para ser honesto, eu estou apenas fazendo algumas analogias aqui. Às vezes, deixar Deus nos mudar para ser o que Ele quer que nós sejamos, isto nos traz desconforto demais, gente. E às vezes você tem que fazer força. Amém? Mas eu só estou dizendo a você que uma vez que você tem o bebê, veja, quando você está no parto, você pensa, eu nunca mais vou fazer isso de novo. Quero dizer, naquele momento você odeia seu marido que a deixou grávida, você pensa, você fez isso comigo, eu nunca vou fazer isso de novo. Agora, sabe, as pessoas de hoje, você tem toda essa anestesia, essas coisas, que faz você não sentir nada, mas não tínhamos isso quando eu tive meus filhos. Deixa eu te dizer, naquele tempo eles nem deixavam o seu marido ficar no quarto com você, então David dizia, nós tivemos um bebê, eu dizia, nós não tivemos nada.
Meu último filho pesava 5 quilos e 30 gramas. Nós não tivemos nada. E sabe, você pensa que não consegue aguentar, mas então você tem o bebê e você fica, oh, tudo valeu a pena. E sabe, eu posso olhar para trás na minha própria vida e, sabe, certamente você pode entender que passar pelo que eu passei quando criança, ou que muitos de vocês passaram em suas vidas, as coisas diferentes que nós encontramos, sabe, eu era muito confusa e, saindo de onde eu estava para onde eu estou, seria tolice ficar aqui e dizer a você que foi fácil, porque não foi. Mas, cara, valeu a pena. Rapaz, valeu a pena. Então, eu só quero dar a você um breve estímulo esta manhã. Não desista. Continue regando a semente. Continue passando tempo com Deus. Deixe que o sol brilhe em você. Seja paciente. Sabe, eu carreguei todos os meus filhos além do tempo esperado. Alguns de vocês se sentem como se estivessem atrasados. Você se sente como se estivesse grávida por muito mais tempo. Mas alguma coisa vai mudar. Eu sei que eu vou ver as promessas que eu creio que Deus, Ele deu a mim. Sim. Mas algumas coisas demoram um pouco mais do que outras coisas. Nenhum médico poderia me dizer por que eu carreguei todos os meus filhos por quase 10 meses. Cada um deles. 4 semanas e meia, 3 semanas e meia foi o menor atraso que eu tive nos meus partos. E foi o parto da Sandra. Um deles teve quase 6 semanas de atraso. Não iriam deixar isso agora, mas naquela época o médico disse, ele virá quando estiver prontinho. Minhas malas estavam prontas por tanto tempo para ir para o hospital, que eu tive que desfazê-las, lavar as roupas e repassá-las. Eles até me levaram para o hospital e tentaram começar o meu trabalho de parto. E nós fazemos isso também às vezes, não é? É como, eu vou fazer isso acontecer. Vamos lá, você sabe como é. Eu vou ser paciente, eu vou ser bom, eu vou cuidar da minha boca, eu vou pensar melhor, eu vou ser uma pessoa menos egoísta. Eles tiveram de me mandar de volta para casa. Eu tive o trabalho de parto e nenhum bebê. Você está me acompanhando aqui hoje? E assim, nós tentamos e tentamos, tentamos e tentamos e tentamos. E o que deixamos de fazer muitas vezes é apenas acreditar. Veja, se eu posso fazer você acreditar no que eu estou dizendo, ou se Deus pode fazer você acreditar, eu provavelmente não posso fazer nada, mas se Deus pode levá-lo a acreditar que você já tem todas estas coisas que você precisa em você e fazer você se ver da maneira que Deus vê você. Sabe qual é o meu objetivo hoje aqui? Que você saia daqui se sentindo melhor sobre você. Eu quero que você saia daqui vendo a si mesmo como Deus vê você, tendo para si mesmo a esperança que Deus tem para você, tendo a fé que Deus tem para você, e estando de acordo com Deus, que você pode e vai ser tudo aquilo o que Deus diz que você será e você fará. Deixa-me lhe dizer uma coisa, nada na vida é certo. Nada parece certo, nada funciona direito, até que você saiba que você está certo. Obrigada a você por esse pequeno... Você é como... E eu não estou falando sobre escrever sobre todas as suas opiniões e, sabe, escrever tudo que você pensa, escrever tudo que você diz. Não estou falando disso. Estou falando até você saber que você está certo com Deus. E deixe-me dizer algo. Quando nós sabemos que nós estamos certos com Deus, realmente sabemos que Deus ama nós e que estamos certos com Ele, que Ele tem um lugar preparado para nós, você pode sobreviver à rejeição de outras pessoas, você pode sobreviver à sua crítica, ao seu julgamento, porque o seu valor e mérito não estão amarrados ao que as outras pessoas pensam de você. E eu não estou dizendo que não dói, mas eu estou dizendo que isso não tem que te desanimar, achatar você na vida e fazer com que você seja um fracasso e seja infeliz por toda a sua vida. Nada na vida é certo, até que você sabe que você está certo com Deus.
Certo com Deus não significa necessariamente certo em todo o seu comportamento. Eu não faço tudo certo, mas eu sei que eu estou certa com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Eu recebi isso pela fé. Isso tem sido uma parte de mim por tanto tempo. Agora, isso é como realmente acredito? Não estou apenas confessando, eu não apenas penso, eu não sou. Eu gosto realmente de crer que Deus não está bravo comigo hoje. Sabe, eu realmente acredito que Ele gosta de mim. E eu acredito realmente que Ele gosta de você. Eu realmente acredito nisso. Deus não está bravo com você hoje? Oh, mas Joyce, você não sabe o que eu fiz antes de chegar aqui. Deixe-me dizer, se você está arrependido do que fez, a Bíblia diz que no momento em que nos arrependemos de nossos pecados, Deus os remove tanto quanto o leste se afasta do oeste e Ele não se lembra deles nunca mais. E eu amo que diz em Hebreus capítulo 10 que Ele se tornou o perfeito sacrifício que seria necessário para pagar nossos pecados. Ele pagou de uma vez por todas. Todo mundo entra nisso, nunca terá que ser feito novamente. E já não há mais, agora entenda isso, não há mais oferta para ser feita como um sacrifício pelos pecados. Sabe o que isso significa? Quando eu pecar, eu não tenho que sacrificar. Cristo Jesus foi sacrificado. Uma das coisas que eu sacrifiquei durante anos foi a alegria. Eu senti que eu certamente não merecia desfrutar de mim mesma. As pessoas sacrificam a oração, elas não oram se o fazem e são orações fracas, elas não fazem orações corajosas. As pessoas sacrificam pensando que Deus não pode usá-las em qualquer tipo de ministério se elas não tiverem sido realmente boas o tempo inteiro. Deixe-me dizer, se você tivesse visto a condição que eu estava quando comecei a ensinar os meus estudos bíblicos, você teria dito assim, isso é realmente estúpido. Você pode ter me ouvido contar essa história, mas eu comecei a ensinar a Bíblia usando shorts cultos e fumando na cara das pessoas. Eu fazia isso. E sabe, querida, o mais culto que eu conseguisse. Veja, a verdade é que eu não sabia de nada melhor. Eu ia à igreja o tempo todo, todos os meus amigos faziam isso. Quero dizer, meu pastor fumava e fumava, sabe, não havia nada de errado com isso. Agora, depois de um tempo, quando Deus começou a convencer a mim, e se eu não o obedecesse e parasse com aquilo, não porque seja pior do que comer demais ou muitas outras coisas, porque estamos apenas falando sobre não prejudicar o nosso corpo. Eu não sei por que os cristãos colocam essas três coisas como grandes: fumar, praguejar e beber. É como você fala palavrão, você fuma, você bebe. Misericórdia, Senhor. Eu estava numa loja um dia com uma amiga minha. Alguns de vocês conhecem Cristiane Kane? Tudo bem. Então, nós somos amigas há uns 20 anos e ela me chama de mãe espiritual e assim. Ela e eu estávamos fazendo compras um dia e fomos numa determinada loja. E uma garota perguntou o que estávamos fazendo na cidade. Um seminário cristão, e ela disse: eu sou espiritual também. Bem, sabe, no momento em que alguém me diz que é espiritual, todas as minhas antenas sobem como bem. O que isso significa, sabe? Você é espiritual? E assim. Então, Cris é uma verdadeira evangelista e eu sou mais uma professora. E assim, Cris estava dizendo diferentes coisas para ela. E, de repente, a garota vem com uma palavra bastante suja, sabe? E, quero dizer, foi um grande palavrão. E ela disse, me desculpe, mas ela disse, quer saber? Ela disse, eu acho que Deus também pragueja às vezes, sabe? Agora veja, Ari, você fez exatamente o que eu fiz. E então eu me inclinei no balcão. Aqui estou eu como se estivesse defendendo a reputação de Deus.
Então quer dizer, eu fiquei incomodada e eu me inclinei no balcão e eu disse assim: Deus, ele não pragueja. E Cris inclinou-se bem do outro lado e disse: mas ele ama as pessoas que o fazem. E o que Deus colocou em meu coração mais tarde, ele disse: você estava tentando limpar o peixe, nem tinha pescado ele ainda? Então, nós temos essas coisas, essa religiosidade, sabe? Se você, cara, praguejar, beber, fumar, bem. Eu estou te dizendo, eu comecei a ensinar a Bíblia e eu era ungida, sabe? Quando eu estava soprando fumaça na cara de todos, mas quando Deus começou a convencer-me de que eu estava errada, então ele me deu a graça de parar. Agora, se eu ainda estivesse fazendo isso, sabendo que não é uma boa representação, não é bom para mim, isso não é... Sabe, se você quiser ser usado por Deus, tem coisas que você simplesmente não pode fazer porque as pessoas não vão ser capazes de ir além de você fazendo isso. E assim, nós temos que viver um determinado estilo de vida, uma vida separada, uma vida comprometida, para ser usável por Deus. Mas o meu ponto aqui é que Deus irá levar você de onde você está e ajudá-lo a chegar onde você precisa estar, se você estiver disposto a fazer a viagem com Ele. Amém? Agora, só para você saber, eu não uso shorts curtos mais, e eu também não fumo, eu também não praguejo. E assim, se você anda preocupado com Deus não poder usá-lo porque você ainda não chegou lá, então tudo o que está fazendo é sacrifício por algo que Jesus já pagou por ele, e o diabo se deleita nisso. Você não é surpresa para Deus, ele sabia o que estava recebendo quando ele convidou você para um relacionamento com ele. Amém? Eu nem sabia que as mulheres não deveriam ensinar até que as pessoas começassem a me dizer isso. Não que elas realmente não devessem, mas eu já estava ensinando o estudo bíblico, que era muito bem sucedido, e alguém me disse: você não pode fazer isso, você é uma mulher. Eu disse: Deus, eu sou uma mulher. Não posso fazer isso, eu sou uma mulher? Ele disse: bem, eu sei disso. Sim. Eu sei disso. Eu sei que Paulo disse algumas coisas e muitas delas eram culturais, mas Jesus disse: não há macho nem fêmea, não há mais judeu nem grego, mas somos todos um em Cristo. E eu te digo, se as mulheres não pudessem ser usadas por Deus, estaríamos em apuros, porque eu te digo uma coisa: as mulheres estão vindo com tudo hoje em dia. E é uma coisa boa. Nada está certo em sua vida até que você saiba que você está certo com Deus através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Eu estou trabalhando em uma série chamada Nenhuma Arma Forjada Contra Você Prosperará. Em Isaías 54:17, vamos ler novamente. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar contra você em julgamento, você mostrará estar errada. A paz, a justiça e a segurança, o triunfo sobre toda a oposição. 4 coisas nós vemos aqui: paz, justiça, segurança e triunfo sobre a oposição são nossa herança. Na verdade, é tudo aquilo que nós herdamos de Jesus Cristo. E então herança é uma grande coisa. Sabe, eu não herdei coisa alguma dos meus pais, porque eles não tinham nada para deixar como herança. Eu é que acabei tendo que cuidar deles. Mas quando as pessoas recebem uma herança, deve ser uma coisa realmente incrível para qualquer pessoa, de repente, ter tudo pelo que alguém trabalhou durante toda a sua vida. Deve ser uma coisa muito legal. E se você herdar qualquer coisa de alguém, você deve realmente dar muito valor e apreciar isso. E nós herdamos tudo, todas as coisas pelas quais Jesus trabalhou e morreu por elas. Todas as coisas. Vamos lá? Todas as coisas.
Basta pensar por um minuto que quando ele foi pregado naquela cruz, ele levou todos os pecados do mundo inteiro sobre si mesmo. Ele pagou a dívida que nós devíamos. E agora nós já não temos que suportar a vergonha, a reprovação, a censura, a culpa, o emblema do pecado. Mas a Bíblia nos diz que podemos ter outras coisas. Nós podemos ter paz, nós podemos ter justiça, nós podemos ser seguros e confiantes. Quantos aqui precisam disso? E nós podemos triunfar sobre a oposição. Nós somos mais que vencedores. Nós não temos que ter medo de problemas. Não precisamos ter medo do que vai acontecer no mundo de hoje. Eu não tenho medo de nada disso. Eu não tenho medo disso. Deus está do nosso lado. Ele vai ajudar-nos e cuidar de nós. E se nós nascemos nesta geração, estamos vivos, então Deus nos preparou e nós podemos lidar com o que vier. Se não pudéssemos lidar com isso, Deus teria nos feito nascer em outra geração. Ele até mesmo escolhe o período de tempo em que você vai viver. Amém? A paz, a justiça, a segurança, o triunfo sobre a oposição são a herança dos servos do Senhor. Eu gosto da amplificação, aqueles em quem o servo ideal do Senhor é reproduzido. Assim, essas promessas não são feitas apenas para as pessoas que se sentam na igreja 3 vezes por semana e chamam a si mesmas de cristãs, mas essas promessas são feitas para as pessoas que estão comprometidas e sérias e aquelas pessoas que estão realmente trabalhando com o Espírito Santo, não entrando nas obras da carne, mas cooperando e trabalhando com o Espírito Santo de Deus para deixar o que Jesus tem feito em você como um dom gratuito ser trabalhado através de você para que este mundo realmente possa ver quem Jesus é. Amém? Você entende isso? Jesus vem e faz como que um download sagrado em nós. No momento em que você recebe Cristo como seu Salvador, todas estas coisas maravilhosas são depositadas em seu espírito. Você é um espírito, você tem uma alma e você vive num corpo. Quando você olha para si mesmo no espelho, você só vê seu corpo. Mas, rapaz, há muito mais para nós do que apenas isso. Há pensamentos, sentimentos, emoções e motivos e desejos e todas estas coisas que continuam em nós, que as pessoas não podem ver. E então, mais profundo do que isso, está o espírito do homem, que é onde nós temos a revelação de Deus, a intuição, que é onde a nossa consciência funciona, onde nós temos comunhão com Deus, onde ouvimos de Deus e somos guiados pelo Espírito. Então, muitas coisas maravilhosas acontecem dentro de você que você não vê quando se olha no espelho. E a Bíblia nos diz em 1 João 3, versículo 9, que quando nós nascemos de novo, nós recebemos a semente divina do Deus Todo-Poderoso. É o que a Bíblia amplificada diz. Então, se você pode lidar com isso, ficamos grávidos de Deus, com a santidade. E veja, você está me olhando meio estranho? Bem, todos sabemos o que é a semente, é o que acontece quando o marido planta a sua semente no ventre de sua esposa. Bem, nosso espírito é como o nosso ventre. E 1 João 3,9 diz que nós temos plantada em nós a divina semente do Deus Todo-Poderoso e que nós não podemos continuar com o hábito de propositalmente pecar, porque a natureza de Deus habita em nós. Eu acho que você não acredita em mim, aqui está. Ninguém nascido de Deus deliberadamente, conscientemente e habitualmente pratica o pecado. Isso não significa que não pecamos, mas diz que você não pode simplesmente ficar satisfeito em apenas ter um estilo de vida pecaminoso e nunca mudar e apenas habitualmente, conscientemente, estou pecando, eu não me importo. Você não pode fazer isso, porque a natureza de Deus permanece em você, seu princípio de vida, aquela semente divina, fica permanentemente dentro de você. E você não pode praticar o pecado, porque você nasceu de Deus. Então, quantos de vocês sabem o que acontece quando uma mulher fica grávida? A princípio ela fica muito animada, ou eu estou grávida, e você olha bem e não parece grávida. Bem, isso é o que acontece com o crente recém-nascido de novo. Ele fica tão animado, oh, meus pecados são perdoados e todas estas coisas assim e tal. E você olha, eu não vejo qualquer mudança. Amém? Muitas vezes o que eu fiz, eu não planejava ir nessa direção, mas eu muitas vezes trouxe aqui várias mulheres grávidas para a plataforma que estavam grávidas em diferentes estágios.
E assim você tem a pessoa magrinha que pesa 47 quilos, que diz que está grávida de 4 meses, você olha e você diz, eu não vejo coisa alguma. Então, talvez tenha aquela grávida de 6 meses e você pensa, sim. Então vem a de 7 meses, a de 8, depois a de 9, então talvez tenha até aquela que está atrasada, sabe? Meu Deus. E veja, enquanto você se mantém andando com Deus, você continua, agora escute-me, continua dando à luz a santidade. Você não ama isso? Você vai continuar dando à luz mais e mais ao caráter e às qualidades de Jesus. E Ele está em nós. E Ele nunca esperaria que nos tornássemos como Ele, se Ele não nos equipasse com tudo que nós precisamos para isto. Seria tolo dizer agora, você vai se comportar bem se Ele não nos desse a justiça pela primeira vez? Ele não poderia dizer, santifiquem-se, se não desse a semente de santidade no interior de nós? Então deixe-me dizer a você, querido crente nascido de novo aqui hoje. Você realmente já tem todas as coisas que precisa dentro de você. Tem gente que não entendeu, ficou assim... Não, você tem isso, está em você em forma de semente. Mais uma vez, quando uma mulher fica grávida, uma semente é plantada nela. E essa semente tem que ser devidamente cuidada, alimentada, nutrida, e ela tem que crescer. Bem, nós temos a semente do Deus Todo-Poderoso em nós. E enquanto nós regamos a semente com a palavra de Deus, vamos lá. Enquanto nós temos o sol da justiça brilhando sobre nós, e nós persistimos, pouco a pouco, as qualidades do caráter santo que Deus colocou em nós, o fruto do Espírito, a fé, todas as coisas que Deus investiu em nós, crescem e ficam um pouco maiores e maiores, maiores e maiores e maiores. E então, você dá luz. Agora, qualquer pessoa que tenha dado a luz sabe que às vezes não é super confortável. Amém? Mesmo que o homem quer dizer, eu sei que como homem você não deu a luz, mas você certamente assistiu alguém fazer isso, ou você viu um programa de TV, e você pensa, por que tantos gritos? Bem, deixe-me dizer algo. E para ser honesto, eu estou apenas fazendo algumas analogias aqui. Às vezes, deixar Deus nos mudar para ser o que Ele quer que nós sejamos, isto nos traz desconforto demais, gente. E às vezes você tem que fazer força. Amém? Mas eu só estou dizendo a você que uma vez que você tem o bebê, veja, quando você está no parto, você pensa, eu nunca mais vou fazer isso de novo. Quero dizer, naquele momento você odeia seu marido que a deixou grávido e você pensa, você fez isso comigo, eu nunca vou fazer isso de novo. Agora, sabe, as pessoas de hoje, você tem toda essa anestesia, essas coisas, que faz você não sentir nada, mas não tínhamos isso quando eu tive meus filhos. Deixa eu te dizer, naquele tempo eles nem deixavam o seu marido ficar no quarto com você, então David dizia, nós tivemos um bebê, eu dizia, nós não tivemos nada. Meu último filho pesava 5 quilos e 30 gramas. Nós não tivemos nada. E sabe, você pensa que não consegue aguentar, mas então você tem o bebê e você fica, tudo valeu a pena. E sabe, eu posso olhar para trás na minha própria vida e, sabe, certamente você pode entender que passar pelo que eu passei quando criança, ou que muitos de vocês passaram em suas vidas, as coisas diferentes que nós encontramos, sabe, eu era muito confusa e saindo de onde eu estava para onde eu estou, seria tolice ficar aqui e dizer a você que foi fácil, porque não foi. Mas, cara, valeu a pena. Rapaz, valeu a pena. Então, eu só quero dar a você um breve estímulo esta manhã. Não desista. Continue regando a semente. Continue passando tempo com Deus. Deixe que o sol brilhe em você. Seja paciente. Sabe, eu carreguei todos os meus filhos além do tempo esperado. Alguns de vocês se sentem como se estivessem atrasados. Você se sente como se estivesse grávida por muito mais tempo. Mas alguma coisa vai mudar. Eu sei que eu vou ver
as promessas que eu creio que Deus, Ele deu a mim. Sim, mas algumas coisas demoram um pouco mais do que outras coisas. Nenhum médico poderia me dizer por que eu carreguei todos os meus filhos por quase 10 meses. Cada um deles. 4 semanas e meia, 3 semanas e meia foi o menor atraso que eu tive nos meus partos. E foi o parto da Sandra. Um deles teve quase 6 semanas de atraso. Não iriam deixar isso agora, mas naquela época o médico disse: ele virá quando estiver prontinho. Minhas malas estavam prontas por tanto tempo para ir para o hospital que eu tive que desfazê-las, lavar as roupas e repassá-las. Eles até me levaram para o hospital e tentaram começar o meu trabalho de parto. E nós fazemos isso também às vezes, não é? É como: eu vou fazer isso acontecer. Vamos lá, você sabe como é. Eu vou ser paciente, eu vou ser bom, eu vou cuidar da minha boca, eu vou pensar melhor, eu vou ser uma pessoa menos egoísta. Eles tiveram de me mandar de volta para casa. Eu tive o trabalho de parto e nenhum bebê. Você está me acompanhando aqui hoje? E assim, nós tentamos e tentamos, tentamos e tentamos e tentamos. E o que deixamos de fazer muitas vezes é apenas acreditar. Veja, se eu posso fazer você acreditar no que eu estou dizendo, ou se Deus pode fazer você acreditar, eu provavelmente não posso fazer nada, mas se Deus pode levá-lo a acreditar que você já tem todas estas coisas que você precisa em você e fazer você se ver da maneira que Deus vê você. Sabe qual é o meu objetivo hoje aqui? Que você saia daqui se sentindo melhor sobre você. Eu quero que você saia daqui vendo a si mesmo como Deus vê você, tendo para si mesmo a esperança que Deus tem para você, tendo a fé que Deus tem para você, e estando de acordo com Deus, que você pode e vai ser tudo aquilo o que Deus diz que você será e você fará. Deixa-me lhe dizer uma coisa, nada na vida é certo. Nada parece certo, nada funciona direito, até que você saiba que você está certo. Obrigada a você por esse pequeno... Você é como... E eu não estou falando sobre escrever sobre todas as suas opiniões e, sabe, escrever tudo que você pensa, escrever tudo que você diz. Não estou falando disso. Estou falando até você saber que você está certo com Deus. E deixe-me dizer algo. Quando nós sabemos que nós estamos certos com Deus, realmente sabemos que Deus ama nós e que estamos certos com Ele, que Ele tem um lugar preparado para nós, você pode sobreviver à rejeição de outras pessoas, você pode sobreviver à sua crítica, ao seu julgamento, porque o seu valor e mérito não estão amarrados ao que as outras pessoas pensam de você. E eu não estou dizendo que não dói, mas eu estou dizendo que isso não tem que te desanimar, achatar você na vida e fazer com que você seja um fracasso e seja infeliz por toda a sua vida. Nada na vida é certo, até que você saiba que você está certo com Deus. Certo com Deus não significa necessariamente certo em todo o seu comportamento. Eu não faço tudo certo, mas eu sei que eu estou certa com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Eu recebi isso pela fé. Isso tem sido uma parte de mim por tanto tempo. Agora, isso é como realmente acredito? Não estou apenas confessando, eu não apenas penso, eu não sou. Eu gosto realmente de crer que Deus não está bravo comigo hoje. Sabe, eu realmente acredito que Ele gosta de mim. E eu acredito realmente que Ele gosta de você. Eu realmente acredito nisso. Deus não está bravo com você hoje? Oh, mas Joyce, você não sabe o que eu fiz antes de chegar aqui. Deixe-me dizer, se você está arrependido do que fez, a Bíblia diz que no momento em que nos arrependemos de nossos pecados, Deus os remove tanto quanto o leste se afasta do oeste e Ele não se lembra deles nunca mais. E eu amo que diz em Hebreus capítulo 10 que
Ele se tornou o perfeito sacrifício que seria necessário para pagar nossos pecados. Ele pagou de uma vez por todas. Todo mundo entra nisso, nunca terá que ser feito novamente. E já não há mais, agora entenda isso, não há mais oferta para ser feita como um sacrifício pelos pecados. Sabe o que isso significa? Quando eu pecar, eu não tenho que sacrificar. Cristo Jesus foi sacrificado. Uma das coisas que eu sacrifiquei durante anos foi a alegria. Eu senti que eu certamente não merecia desfrutar de mim mesma. As pessoas sacrificam a oração, elas não oram se o fazem e são orações fracas, elas não fazem orações corajosas. As pessoas sacrificam pensando que Deus não pode usá-las em qualquer tipo de ministério se elas não tiverem sido realmente boas o tempo inteiro. Deixe-me dizer, se você tivesse visto a condição que eu estava quando comecei a ensinar os meus estudos bíblicos, você teria dito assim: isso é realmente estúpido. Você pode ter me ouvido contar essa história, mas eu comecei a ensinar a Bíblia usando shorts curtos e fumando na cara das pessoas. Eu fazia isso. E sabe, querida, o mais culto que eu conseguisse. Veja, a verdade é que eu não sabia de nada melhor. Eu ia à igreja o tempo todo, todos os meus amigos faziam isso. Quero dizer, meu pastor fumava e fumava, sabe, não havia nada de errado com isso. Agora, depois de um tempo, quando Deus começou a convencer a mim, e se eu não obedecesse e parasse com aquilo, não porque seja pior do que comer demais ou muitas outras coisas, porque estamos apenas falando sobre não prejudicar o nosso corpo. Eu não sei por que os cristãos colocam estas três coisas como grandes: fumar, praguejar e beber. É como você fala palavrão, você fuma, você bebe. Misericórdia, Senhor. Eu estava numa loja um dia com uma amiga minha. Alguns de vocês conhecem Cristiane Kane? Tudo bem. Então, nós somos amigas há uns 20 anos e ela me chama de mãe espiritual e assim. Ela e eu estávamos fazendo compras um dia e fomos numa determinada loja. E uma garota perguntou o que estávamos fazendo na cidade. Um seminário cristão, e ela disse: eu sou espiritual também. Bem, sabe, no momento em que alguém me diz que é espiritual, todas as minhas antenas sobem como bem. O que isso significa, sabe? Você é espiritual? E assim. Então, Cris é uma verdadeira evangelista e eu sou mais uma professora. E assim, Cris estava dizendo diferentes coisas para ela. E, de repente, a garota vem com uma palavra bastante suja, sabe? E, quero dizer, foi um grande palavrão. E ela disse, me desculpe, mas ela disse, quer saber? Ela disse, eu acho que Deus também pragueja às vezes, sabe? Agora veja, Ari, você fez exatamente o que eu fiz. E então eu me inclinei no balcão. Aqui estou eu como se estivesse defendendo a reputação de Deus. Então quer dizer, eu fiquei incomodada e eu me inclinei no balcão e eu disse assim: Deus, Ele não pragueja. E Cris inclinou-se bem do outro lado e disse: mas Ele ama as pessoas que o fazem. E o que Deus colocou em meu coração mais tarde, Ele disse: você estava tentando limpar o peixe, nem tinha pescado ele ainda? Então, nós temos essas coisas, essa religiosidade, sabe? Se você, praguejar, beber, fumar, bem. Eu estou te dizendo, eu comecei a ensinar a Bíblia e eu era ungida, sabe? Quando eu estava soprando fumaça na cara de todos, mas quando Deus começou a convencer-me de que eu estava errada, então Ele me deu a graça de parar. Agora, se eu ainda estivesse fazendo isso, sabendo que não é uma boa representação, não é bom para mim, isso não é... Sabe, se você quiser ser usado por Deus, tem coisas que você simplesmente não pode fazer porque as pessoas não vão ser capazes de ir além de você fazendo isso. E assim, nós temos que viver um determinado estilo de vida, uma vida separada, uma vida comprometida.
para ser usável por Deus. Mas o meu ponto aqui é que Deus irá levar você de onde você está e ajudá-lo a chegar onde você precisa estar, se você estiver disposto a fazer a viagem com Ele. Amém? Agora, só para você saber, eu não uso shorts curtos mais, e eu também não fumo, e eu também não praguejo. E assim, se você anda preocupado com Deus não poder usá-lo porque você ainda não chegou lá, então tudo que está fazendo é sacrifício por algo que Jesus já pagou por ele, e o diabo se deleita nisso. Você não é surpresa para Deus, ele sabia o que estava recebendo quando ele convidou você para um relacionamento com ele. Amém? Eu nem sabia que as mulheres não deveriam ensinar até que as pessoas começassem a me dizer isso. Não que elas realmente não devessem, mas eu já estava ensinando o estudo bíblico, que era muito bem sucedido, e alguém me disse, você não pode fazer isso, você é uma mulher. Eu disse, Deus, eu sou uma mulher. Não posso fazer isso, eu sou uma mulher? Ele disse, bem, eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei que Paulo disse algumas coisas e muitas delas eram culturais, mas Jesus disse, não há macho nem fêmea, não há mais judeu nem grego, mas somos todos um em Cristo. E eu te digo, se as mulheres não pudessem ser usadas por Deus, estaríamos em apuros, porque eu te digo uma coisa, as mulheres estão vindo com tudo hoje em dia. E é uma coisa boa. Nada está certo em sua vida até que você saiba que você está certo com Deus através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Culturais, mas Jesus disse, não há macho nem fêmea, não há mais judeu nem grego, mas somos todos um em Cristo. E eu te digo, se as mulheres não pudessem ser usadas por Deus, estaríamos em apuros, porque eu te digo uma coisa, as mulheres estão vindo com tudo hoje em dia. E é uma coisa boa. Nada está certo em sua vida até que você saiba que você está certo com Deus através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo.